Fala pessoal, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de informática. Ótima sexta-feira para todos. Hoje eu não estou com retorno aqui de vocês, porque eu estou utilizando um outro software, mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos desenvolver meia horinha de hardware, a parte física da informática. Tem uma coisa interessante, que é o fato de que a abordagem de hardware caía muito em concursos quando eu prestava concurso. Lá em 2001, 2002, 2003, quando eu me tornei servidor público. Aí parou de cair, né? 2010, 2016, 2017 parou de cair. Aí voltou a cair, particularmente com a presença dos smartphones, dos notebooks. Começou a, de leve, assim, cair alguma coisa sobre hardware. E depois da pandemia, depois de 2021, aí voltou a cair pesadamente. Faz todo sentido, né? Eu, por exemplo, estou aqui no meu home office. Então, quando eu estou nos estúdios do que concursos, é a equipe técnica que cuida do áudio, vídeo, transmissão. Quando eu estou aqui no meu home studio, eu que tenho que cuidar. Então, os periféricos, os componentes obrigatórios, transmissão, toda a infraestrutura que você não vê aqui por trás dessa gravação, eu preciso entender. E é por essa razão, o trabalho remoto, e hoje em dia é muito comum você, no próprio órgão público, a pessoa levar o seu computador, né, levar o seu notebook, configura o notebook na rede e começa a trabalhar. Então, hardware voltou a cair. E essa aula ela vai apresentar para você a divisão básica de hardware. Eu vou realizar algumas questõezinhas para você verificar, bem recentes questões. Vou realizar questões da Sebrasp. A gente ainda não tem a definição de qual concurso, qual edital dos Correios, mas essa aula serve para todo mundo, né? Mas vamos resolver questõezinhas da Sebrasp. Na minha opinião, a melhor forma de você estudar hardware para concurso público é saber que existem divisões e subdivisões. E essas divisões e subdivisões, elas concentram grande parte das questões. Tem uma primeira divisão que eu nem precisaria gastar muito tempo falando, né? O hardware é a parte física do computador e o software é a parte lógica do computador. Tem uma piada, sabe essas piadas de carreira, de faculdade? Vamos lá, né? Vamos falar a piada da faculdade. Que o software é a parte que você xinga e o hardware é a parte que você chuta. Então, vamos deixar um pouquinho o software do lado, trabalhar com hardware. Só uma questão importante. Pode ser no seu smartphone, pode ser no seu notebook, pode ser na sua Smart TV. Quem controla quem? O software, o programa, controla o hardware ou o hardware controla o software? É sempre assim. O programa controla a peça. Então, a parte física da informática controla a parte lógica da informática. Sem software, seu smartphone nem liga. Sem software, eu não conseguiria estar fazendo essa transmissão para você. Então, vamos entender essa parte, vamos entender essa divisão. E aí, é que eu estou sem retorno, né? Nos comentários de vocês aqui. Mas vai ser um prazer tê-los no meu Instagram, @prof.luiz_rezende. Beleza? Vai ser um prazer tê-los lá. E tem o meu cupom de desconto. Então, se você for adquirir assinaturas, qualquer assinatura nossa, desde a assinatura de questões até a nossa assinatura limitada, que é a nossa assinatura completa, os cursos isolados, basta você utilizar o meu cupom REZENDE5, que você tem um descontão já ali na hora, e desconto é sempre bom. Dito tudo isso, vamos lá. Então, como eu falei, a parte lógica da informática, né, o software a gente vai deixar um pouquinho de lado. Vamos começar a trabalhar o hardware. Deixa eu habilitar aqui o laserzinho, que enquanto eu for falando eu vou mostrando para você. Então tem o hardware. O hardware é a parte física da informática. E o hardware, a parte física da informática, ela tem essa tal subdivisão, que são componentes obrigatórios e componentes periféricos. Quando a gente fala componente obrigatório, é obrigatório para o funcionamento do computador. Daqui a pouco eu vou falar deles, mas memória RAM, memória ROM, processador, e existem componentes periféricos. Os componentes periféricos são aqueles que cumprem uma função de permitir a relação entre o usuário e a máquina, permite que o usuário tenha interface, que o usuário
envie e receba informações para o computador, mas ele não é obrigatório para o funcionamento do computador. E aí, uma questão curiosa, periféricos não são necessariamente o que estão fora da CPU, fora do gabinete, melhor dizendo. Periféricos não são necessariamente aqueles que estão fora do notebook ou fora do smartphone. Por exemplo, né, se você conectar um fone de ouvido no seu smartphone, é muito claro saber que ele é um periférico. Agora, existem periféricos embutidos dentro do smartphone, dentro do notebook, dentro do computador. Então, o periférico necessariamente não é aquele que está dentro ou fora da máquina, e sim aquele que não é obrigatório para o funcionamento do computador, mas é fundamental para que o usuário ele envie e receba informações do computador. Né? Então, hardware e software, deixa o software de lado, trabalhamos com hardware. O hardware tem uma subdivisão, essa subdivisão é componentes obrigatórios de um lado, componentes periféricos de outro. Vamos deixar os obrigatórios um pouquinho de lado. Vamos para a subdivisão dos componentes periféricos, que são aqueles que não são obrigatórios para o funcionamento do computador, mas são fundamentais para que você, usuário, ser humano, envie e receba informações. Existem periféricos de entrada, são periféricos chamados de periféricos input. Existem periféricos de saída, que são periféricos output, e existem periféricos híbridos. A gente precisa também aprender a ler interpretar, melhor dizendo, o enunciado das questões, né? Tem edital que vem assim, componentes e /O. O que são componentes e /O? Componentes de entrada e saída. Input, output. Ou vem edital que vem ES. Então, se você encontrar um edital que fala componentes ES, componentes IO, componentes input, output, componentes de entrada e saída. E existem, né? Então, assim, eu vou detalhar daqui a pouquinho, mas só para a gente dar um pequeno exemplo, os inputs são aqueles que eu envio informação para o computador, como por exemplo este aqui, ó. Como por exemplo o teclado. Ou seja, input, eu envio informação para o computador. Existem periféricos de saída, como por exemplo a caixa de som. Eu não envio nada para o computador na caixa de som. Eu recebo do computador um resultado, né? Uma resposta de áudio. E existem periféricos híbridos. E o periférico híbrido hoje mais comum, que a gente utiliza centenas de vezes no dia a dia, é o teclado touch. Né? O teclado touchscreen, o teclado que você do seu smartphone. Se você toca nele, você está dando informação de entrada, você está entrando com alguma informação no computador. Se você visualiza alguma coisa nele, você está recebendo informação saída, ou seja, periféricos híbridos, input, output, beleza? Então existe essa subdivisão básica, né, da microinformática. Vamos agora para o detalhamento de alguns detalhes, né, de periféricos input e output. Mas eu queria começar falando da webcam. A webcam que eu tenho aqui que permite que você receba a minha imagem. Então vamos imaginar que eu e o Panda, que está ali atrás, com aquela mensagem fofa escondida atrás da floresta. Vamos supor que eu e o Panda, nós façamos uma videoconferência. Então, eu estou aqui no meu computador, então a webcam serve para entrar com a informação. Então, para mim, a webcam faz função input, faz função de entrada. E o Panda, na verdade, que eu estou conversando com ele por videoconferência, ele recebe essa imagem, né? Ele recebe essa informação. E ao receber essa informação, tem função de saída. Input e output, entrada e saída. Portanto, se eu tenho uma relação input-output, entrada e saída, eu posso afirmar que a webcam é um periférico exclusivamente de entrada, exclusivamente de saída ou híbrido? Pena que eu não estou com o chat hoje aqui para ver a resposta de vocês. Não é híbrido. E sabe por que não é híbrido? Porque você já viu sair alguma coisa do webcam? Meu chapa, se você estiver na frente do computador e sair alguma coisa do webcam, corre que é espírito. Corre que tem alguma coisa errada. Na verdade, a webcam
ela é assim, né? Então vamos entender isso. A webcam, ela tem função de entrada para o meu computador que ela está conectada. Então aqui para o meu computador tem função de entrada. Ela pega uma imagem e transforma numa imagem digital. Para você que está assistindo essa aula ao vivo, ou para o Panda que está em videoconferência comigo, na verdade ele não recebe a imagem pela webcam. Ele recebe a imagem pela conexão de internet, pela conexão de rede, pelo monitor dele. Então, se você vê saindo alguma coisa da webcam, corre que é espírito. A webcam é apenas entrada. O mouse e o teclado são periféricos de entrada clássicos, né? São periféricos de entrada, são os dois mais tradicionais. E assim como existe, por exemplo, o microfone, que também é um periférico de entrada. Mas vamos falar do scanner. O scanner, ele escaneia, né? O scanner, ele pega uma imagem e digitaliza essa imagem. Ele consegue pegar a imagem e transformar essa imagem num arquivo digital. Só que se na sua prova aparecer apenas a palavra scanner, é um periférico que digitaliza imagens. Pega uma foto e transforma num arquivo, sei lá, JPEG. Agora, se o scanner ele tiver a sigla OCR, na sua tradução é reconhecimento óptico de caracteres. Então, o que é isso? Não tem nenhum livro aqui perto de mim, mas se você pegar um livro e você digitalizar em OCR, você consegue pegar o texto que está escrito nesse livro, que está impresso nesse livro, e transformar num texto editável no Word, por exemplo. Os primeiros, no início dos anos 2000, eu tinha que entregar tese, né? E de mestrado, doutorado. E era horrível, porque não reconhecia acento, não reconhecia vários elementos da língua portuguesa. Agora não, agora é bem legal. Tem o OCR que reconhece até a escrita manual, dependendo se você tiver um garrancho ou não, né? Mas se sua letra escrita for minimamente compreensível, ele consegue inclusive ler e traduzir em texto para você poder editar escrita manual. Só se tiver a sigla OCR, beleza? E existem os periféricos output, os periféricos de saída, os periféricos em que eu não envio nenhuma informação para o computador, mas eu recebo uma informação do computador. E os periféricos output tradicionais são a impressora tradicional, só a impressora, a caixa de som e o monitor. Tome cuidado com o monitor, porque eu dei o exemplo do monitor sendo todo híbrido, né? É a mesma coisa do scanner. Quando na prova fala só monitor, você imediatamente tem que pensar num componente apenas de saída, apenas de recebimento da informação. Agora, se você pensa no conceito de monitor touchscreen, tem que estar escrito a VUNESP, ela escreve literalmente, né? Monitor com tela sensível ao toque. Então é exatamente isso, né? Você pensa no monitor, você pensa exatamente nesse conceito. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando. Esses são os componentes periféricos. A gente poderia aqui ficar um tempão falando dos componentes periféricos. Existe uma categoria que cada vez menos é utilizada de periféricos de armazenamento massivo. HD, SSD, esses ainda usa porque a gente precisa armazenar coisas no computador. Mas CD, DVD, disquete, Blu-ray, pendrive, a gente utiliza cada vez menos. A gente utiliza cada vez menos porque a gente armazena em nuvem, em cloud. Tudo bem que a gente usa o hardware, né? Não dá para você armazenar o arquivo no ar. Mas aqui quando eu utilizo o cloud, eu utilizo o hardware das empresas. Do Google, da Amazon, da Microsoft. Então, hoje em dia, você utiliza menos componente de armazenamento, né? Mas existe essa categoria, mas ela praticamente não cai em concurso. O que cai em concurso são os componentes obrigatórios. E aí eu queria começar com um erro que a gente comete. Eu, por exemplo, aqui, né, não dá para você ver, mas eu aqui utilizo como se diz, o computador com gabinete. 2 teclados e tal, etc e tal.
Então, as pessoas hoje têm notebook, até por uma questão de praticidade, né? Eu estudo pelo smartphone. Mas eu preciso ter um computador com gabinete, com torre, porque eu preciso de configurações aqui para ter essa aula. Pois bem, é muito comum você chamar o gabinete de CPU. E tá errado. A CPU é um componente desse tamanho. A CPU, então o gabinete chama gabinete. A CPU, ela é um componente, né, que é o processador, e pode ser chamado de processador, pode ser chamado de CPU, ou unidade central de processamento. E a CPU é tão importante, o processador é tão importante que ele dá nome para o computador. Os primeiros computadores que foram massivamente vendidos eram Pentium 100, 286, 386, 486, 586, Pentium 100, Pentium 500, Celeron Dual Core, indo agora, né, para mais recente, Celeron Ultra Core, Octa Core, Intel, blá blá blá. O que é isso? O que são esses termos que a gente ouve? Na verdade, marca um modelo, velocidade, geração de processador 9, K9, i9, não sei o quê. O que é isso? 9 núcleos. Tudo isso é configuração e características do processador que dá nome para o computador. Mas a unidade central de processamento, ela não armazena nada. Isso é muito importante. Ela só processa. Ela não armazena, só que ela tem uma memória interna. Então, por exemplo, quando eu estou digitando no teclado, ou quando eu estou enviando uma imagem na webcam, ou quando eu estou trabalhando com mouse, todos esses são periféricos de entrada, estão conectados à placa-mãe, que é um outro componente obrigatório, que você conecta aos hardwares, e a placa-mãe envia até o processador. Só que o processador é a nata da parada. Ele não recebe informações diretamente do teclado. Ele precisa de um intermediário. E esse intermediário é o registrador. Então, o registrador é uma memória interna do processador de passagem. Recebe informação dos periféricos e envia para alguém. Envia para quem? Particularmente para a ULA e para o C. Para a unidade lógico-aritmética e para a unidade... Aqui eu repeti, né? Unidade de controle, o C, e unidade lógica-aritmética. Então, é muito comum ter uma questãozinha que diga assim, indica a alternativa que apresenta os componentes internos, né, ou componentes mais importantes da CPU, do processador. Registrador, memória de passagem, unidade de controle e unidade lógico-aritmética. Aí o detalhamento do que cada unidade faz, aí já é TI avançado, né? Isso não vai cair, é importante só entender como é. Então, o processador ele não é medido em gigabytes, em terabytes, porque isso é grandeza de armazenamento. Ele é medido em hertz, gigahertz, terahertz é demais. Gigahertz ou terahertz, daqui a pouco. O que é isso, gigahertz? Antes lá 3.3 gigahertz, 4. sei lá o que gigahertz. É velocidade de processamento. Tá bom, mas então eu estou digitando um texto no Word. Estou lá, felizão. Enquanto eu estou digitando no teclado periférico de entrada, visualizando o conteúdo no monitor periférico de saída, aquele conteúdo que eu fico visualizando, que é processado como texto num editor de texto, precisa ficar salvo temporariamente em algum lugar para eu poder digitar. Enquanto eu não salvei ainda e não depositei em algum lugar. E este lugar uma memória que o processador se utiliza para armazenar temporariamente o que ele processa é a memória RAM. Então, a memória RAM é uma memória que trabalha diretamente com o processador para armazenar o conteúdo que é processado pelo processador. Então, existe a memória RAM e existe a memória ROM. Vamos falar rapidamente da memória ROM. Eu não falei para você que o software controla o hardware? Sem software, você nem liga o hardware. Portanto, se eu for na Santa Efigênia é uma rua que tem aqui em São Paulo, como qualquer cidade tem, que vende produtos de eletroeletrônicos, de informática. Eu vou lá na Santa Efigênia e compro todos os componentes do computador e monto o computador raiz, na raça.
peça por peça. Eu preciso de pelo menos, não tenho nem sistema operacional, eu preciso pelo menos de um conjunto de softwares que permita a máquina funcionar, que permita a máquina começar a ter funcionamento. E existem softwares, BIOS, POST, Setup, o nome não interessa porque a aula não é disso. Existem softwares que o fabricante da placa-mãe já tem nela quando você compra a placa-mãe, para o computador poder funcionar. E eles estão na memórias ROM. Daqui a pouco você vai entender por quê. Então a memória RAM é a memória que o processador se utiliza para armazenar os dados que ele processa temporariamente. E a ROM está lá os firmwares, né? Que é uma categoria de softwares que são obrigatórios. Pois bem, a memória RAM é uma memória... E aí eu vou sempre comparando, tá bom? Acho que a melhor forma de você memorizar é comparando. As siglas, elas dizem o seguinte: RAM, memória de acesso aleatório. Enquanto o computador está utilizando, eu posso ir lá e ir acessando. Enquanto está rolando o computador, eu posso ir lá e ir acessando a parada. Já a memória ROM é de acesso específico, não aleatório. Porque eu acesso quando eu liguei o computador para acessar os tais firmwares que eu expliquei para você. Então, a RAM é memória de acesso aleatório. Pô, puta negócio técnico chato, mas cai em prova e a gente tem que tentar utilizar uma linguagem mais simples possível para você entender uma coisa que é bem técnica, porque você precisa disso para sua prova, independente de você gostar ou não de informática. Então, a memória RAM é uma memória de acesso aleatório, uma memória ROM é uma memória de acesso não aleatório. A RAM é de gravação e leitura. Tô criando texto no Word. Toda hora eu tô lendo e acessando, gravando e lendo o que eu tô acessando. A ROM é de somente leitura. O usuário, em tese, ele não pode... Em tese, porque tudo tem jeito, né? Mas para concurso público, o que vale é a configuração original. E na configuração original, a memória ROM é somente leitura. Eu só, como usuário, eu só leio aquilo que o fabricante da placa-mãe gravou lá. Beleza? Só que assim, né? Essa gravação feita na memória RAM é temporária. Por quê? Porque a memória RAM é uma memória que precisa ser energizada. Se ela não estiver recebendo energia, desliga tudo que está lá. Apaga tudo que está lá. Exclui tudo que está lá. Então, a memória RAM está conectada na placa-mãe. A placa-mãe tem a fonte de alimentação de energia que se liga na tomada. Ela energiza a placa-mãe e energiza os componentes. Quando você desliga o computador, desenergiza a placa-mãe, desenergiza a memória RAM, ela apaga tudo que tem nela. Então, toda vez que você liga o computador, a memória RAM está limpinha. Por isso que ela é volátil, né? Porque o espaço livre dela aumenta e diminui. Às vezes pode aumentar a capacidade de RAM. Por isso é uma memória volátil. Gravação temporária. Agora, eu não gravo na memória ROM. Quem grava é o fabricante da placa-mãe, os componentes obrigatórios lá, os softwares obrigatórios para o computador poder funcionar. E essa gravação que o fabricante da placa-mãe faz na ROM, que está gravando lá, é permanente. Eu não preciso energizar. É igual o pendrive. Se você desenergizar o pendrive, se você desconectar o pendrive, o que está no pendrive continua no pendrive. Portanto, a gravação na memória RAM é temporária. Quando eu desenergizo, apaga tudo. E quando eu desenergizo, a ROM não apaga tudo, porque o que o fabricante da placa-mãe gravou fica gravado. Beleza? É óbvio, né, pessoal? Não tenho intenção... Deixa eu tentar jogar aqui as questões. Eu não tenho a intenção de dar uma aula de hardware completa. Nos cursos que eu dou aula da Ilimitada, as aulas de hardware, elas são N, né? N aulas. Então aqui a gente só está apresentando para você os elementos centrais. Inclusive tem uma questãozinha de hardware hoje no meu Instagram. Vai lá. No meu Instagram hoje tem uma questãozinha de hardware para você responder sobre componentes, periféricos, coisas e tal. Beleza? Continuando. Vamos para as questõezinhas. Primeiro aqui, tudo questão de 2024, né? Questãozinha de 2024. Julgue o item subsequente. Acho que dá para enxergar, né? Os monitores... Uma questãozinha de monitor. Os monitores modernos utilizados em escritórios governamentais frequentemente utilizam tecnologia de emissão de plasma. Nem precisava continuar lendo, mas vamos lá. Para exibir imagens, o que permite uma
gama de cores mais limitadas, mas oferece uma durabilidade superior ao LED ou LCD tradicional. Estes monitores de plasma são especialmente vantajosos porque consomem apenas 1/3 da energia do LED, tornando o ideal para o uso prolongado de departamentos governamentais. Em primeiro lugar, não existe uma tecnologia de usuário de computador de órgãos governamentais que seja diferente da tecnologia de empresa privada ou do que eu tenho em casa. Né? É óbvio. Se você tem um mega servidor do IBGE, se você tiver um mega servidor do INPE, da Petrobras, da NASA, é outra coisa. Mas para o uso cotidiano de atividades administrativas, técnico-administrativas, não tem diferença nenhuma, né? Não tem nada que difere um elemento do outro, não tem nada que difere um aspecto do outro. Beleza? Bom, dito isso, né, feita essa observação, aqui tem vários erros. Em primeiro lugar, que o LED, LCD ou OLED, é a tecnologia que a gente utiliza, né? Então, o monitor do seu smartphone, o monitor do seu notebook é OLED. O plasma, né, o termo plasma nos dá a impressão de algo muito novo. Assim como a inteligência artificial nos dá a impressão de algo muito novo. E, basicamente, tudo aquilo que você estuda de rede neural, computação regenerativa, por mais que estejamos no momento avançado dela, não é necessariamente algo novo, né? Então, o plasma é uma tecnologia que data lá dos anos 60 e 70 e que não é mais massificada. Por várias razões não comerciais, né? Então, eu não sei se você lembra, quando a TV de plasma vendia, era muito caro. Hoje, LED LCD. Então, por várias razões, essa questão está erradíssima. Vamos para as estatísticas para verificar quem errou e acertou. É interessante, né? Sabe por que eu acho que teve esse percentual de erro? Mais de 1/3, né? Considerado uma questão de nível de dificuldade ali intermediário. Porque o plasma. E aí se fala de plasma, se fala de alguma coisa que aparentemente é moderno. Mas não é. E tem outra coisa, né? Tá falando que no plasma a gama de cores é mais limitada. Não se trata disso. Para falar de gama de cores, em LCD a gente tem que falar de ODP, distância entre pixels, aí já é outra coisa. Pixel pitch, né? Não vamos entrar nisso. Então aqui a informação que fica é: os atuais monitores utilizados para o trabalho em computador são monitores de LCD ou de LED ou OLED, que é uma tecnologia de LCD. Beleza? Questãozinha chata, né? Número de questões erradas aqui. Alternativas erradas. Próximo. Também de 2024. Julgue o item subsequente. Periféricos como monitores, impressoras, scanner, só monitor assim é de saída. Impressora, deixa eu falar uma coisa sobre impressora. Se a impressora for uma multifuncional, aí é híbrido. Porque tem scanner e tem impressora. O scanner é de entrada, a impressora é de saída. Periféricos como monitores, impressoras e scanner desempenham funções importantes na operação diária das instituições públicas. Monitores são dispositivos de saída, perfeito, que permitem ao usuário visualizar informações e interagir com o sistema. Existem diversas tecnologias, como LCD e LED, que oferecem diversas qualidades de imagem e eficácia energética. Né? Tem monitor de R$700, tem monitor de R$7.000. Impressoras são tecnologias, como tudo na vida. Impressoras são utilizadas para produzir documentos físicos e podem ser classificadas como jato de tinta, laser e matricial. Lembra da matricial? Crack. Cada uma adequada a diferentes necessidades de volume e qualidade de impressão. Scanners permitem a digitalização de documento, transformando-os em formato eletrônico, facilita a gestão governamental e preservação de arquivos no ambiente. A escolha e a manutenção adequada desses periféricos são fundamentais para assegurar a continuidade e eficácia das operações administrativas. Melhor definição sobre periféricos que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque ela fala de vários periféricos, apresenta corretamente os periféricos e detalhamento de periféricos. Palmas para a banca organizadora, nesse caso. Questãozinha certa. Boa definição sobre periférico. Acho, assim, tem muita coisa falada aqui, né? Então, quando tem muita coisa falada de uma questãozinha do tipo certo e errado, o aluno pode se confundir pelo excesso de palavras, mas
Pouquíssimo erro, menos de 10%, questão tranquila. Boa questão de definições aí de caracterização de periféricos. Próxima questãozinha. Questãozinha agora que fala de componentes obrigatórios, né? Julgue o item subsequente. No contexto do serviço público, o atendimento e a gestão de hardware, componentes e computadores periféricos são essenciais para garantir a eficácia operacional e a segurança da informação. Os componentes de hardware referem-se à parte física do computador, como a unidade central de processamento, a memória de acesso aleatório RAM, o HD, que pode ser o HD ou o disco de estado sólido. A CPU é o cérebro do computador, responsável por processar as instruções de um programa por meio da operação básica, como aritmética, lógica e de controle. Lembra que eu falei? Que é a unidade lógica aritmética e a unidade de controle. A RAM armazena temporariamente dados em uso, o que facilita o acesso para a CPU. Os discos rígidos, as unidades de estado sólido, são utilizados para armazenamento permanente, que é o HD. Boa. Outra questãozinha bem didática sobre hardwares. Teve um pouquinho mais de erro, mas mesmo assim não chega a 25%. Beleza? Então, desculpem por hoje estar sem o retorno do chat. Estou utilizando aqui um programa que ele só me dá o retorno de gravação. Eu estava gravando aulas, mas o importante é ter aqui o conteúdo. Abraços, força e honra. Espero vocês no meu Instagram. Muito obrigado pela presença e paciência de vocês.